A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, tá bom? Clique lá no todas para que você receba todas as mensagens. Deixa o teu like que ajuda muito o canal. E se você quiser também deixa aí o teu comentário no rodapé do vídeo, tá certo? E a você que já é inscrito, que já nos acompanha de algum tempo, a mensagem da palavra de Deus, Deus te abençoe, tá bom? A você, sua família. E eu peço a você que reveja aí a tua inscrição, tá? Veja aí se ainda está válida a tua inscrição, tá bom? E incentive os teus amigos, conhecidos, vizinhos, parentes a se inscrever no canal, que com isso você estará semeando a palavra de Deus, tá? A recompensa vem dos céus para você, com certeza. Se você divulga estas mensagens, você está trabalhando também na seara do Mestre. Por quê? As mensagens postadas neste canal são cristocêntricas, são palavras da verdade, sem rodeios, né, que é para seja bem explicadas a palavra de Deus na íntegra da sua verdade, tá bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra do Senhor, aqui o Evangelho de Jesus Cristo, livro de João, no capítulo 3, o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Estou trazendo esta mensagem, irmãos, para abordar um assunto sobre juízo de Deus. Aqui deixou bem claro, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos que Deus trabalha com dispensações. Na dispensação da inocência, né, quando ele criou o ser humano, nós não sabemos por quanto tempo durou a dispensação da inocência. Sabemos que foi até a queda do homem. Depois da queda, Deus criou a dispensação da consciência. Na dispensação da consciência, ele trouxe juízo sobre toda a raça humana e também sobre todos os animais, né, que foram mortos, submersos pelas águas do dilúvio. Depois ele trouxe a dispensação de governos, ali já através de Noé. E depois na dispensação da promessa, quando ele fez a Abraão. Esta dispensação da promessa durou mais ou menos 500 anos, né? Porque depois de Abraão, Isaac e Jacó, depois de Jacó e seus filhos foram para o Egito, ficaram lá mais de 400 anos, até que Deus tira eles da escravidão através de Moisés. E na dispensação da lei, Deus também trouxe juízo. A cidade de Nínive, só que ele sempre deu uma oportunidade, porque Deus sempre quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E quando o rei de Nínive soube que quem apregoava era o profeta Jonas, filho de Amitai, ele se arrependeu juntamente com todos os seus súditos e até os animais jejuaram e Deus se arrependeu, mas ele ia trazer juízo sobre a cidade de Nínive. Na dispensação da promessa, Deus trouxe juízo às cidades de Sodoma e Gomorra, porque os homens eram grandes pecadores diante de Deus, era homem com homem, mulher com mulher, tal quase igual hoje no mundo, né, principalmente no nosso Brasil, no Brasil. Então Deus trouxe juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E na dispensação da lei ele determinou que as regras, quem se deitasse homem com homem como se fosse com mulher seriam mortos, se deitasse com animais seriam mortos. Então sempre o juízo de Deus era trazido sobre os filhos da desobediência. Só que o que eu quero falar com isso sobre juízo?
como eu li aqui, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu estou falando isso porque é uma onda de notícias devido a esta doença que está aí no Brasil e mundo afora, em todo o mundo. E as pessoas estão dizendo que é o juízo de Deus. Há quantas profecias dizendo, eis que eu falei, vocês não estão obedecendo e tal, então trouxe o juízo. Que é para o povo se arrepender, que é para as famílias se unirem, que é para os crentes estejam mais em unidade, estejam nos templos e congregando e coisa e tal. E agora tem que buscar mais a Deus, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, começa a ler aí 2 Crônicas 7,14 e outros versículos, e diz para o povo que é juízo de Deus. Depois agora vem novas profecias. Vocês não se arrependeram, então o juízo agora vai ser temerário, então vai ser mais duro do que foi na primeira ação aí dessa doença. Será que realmente é juízo de Deus isso que está acontecendo? Essa enfermidade que está assolando o povo, esse vírus que está matando pessoas, será que realmente é juízo de Deus? Eu afirmo que não é. Não é juízo de Deus. É só ter conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. Está aqui. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No versículo 16 está dizendo, porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, meu amigo, minha amiga, eu sempre costumo dizer que entre a dispensação da lei, que ela findou em Jesus Cristo, quando Jesus veio, a dispensação da lei findou nele. Entre a dispensação da lei e o juízo, como estão falando que isso é juízo de Deus, há uma ponte chamada graça. Graça é o favor de Deus não merecido ao ser humano. É um favor que nós não merecemos, chamado graça de Deus, através de Jesus Cristo. Pois a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas e viver uma vida sóbria e piamente diante de Deus. Então essa ponte chamada graça, que é a dispensação, que ela começou em Cristo e ela só findará no arrebatamento da igreja, faz com que as pessoas vivam a vida do jeito que querem. Não está assim? Eu disse que antes, homem com homem eram mortos, o juízo de Deus era iminente. Homem com animal era iminente. Crimes hediondos era iminente. A desobediência a Deus, o juízo era iminente, era em cima, era na hora o juízo de Deus. Mas hoje não é juízo, porque senão entrarei em contradição à palavra. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo... Não é querendo também dizer que as pessoas vivem do jeito que querem, cometendo todo tipo de torpeza, e Deus, não, eu amo vocês a si mesmo. Não. Há pessoas comentando por aí errado, falando, Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Quem foi que disse que Deus ama o pecador? Quem é que vai queimar para sempre no lago de fogo? É o pecado ou é o pecador? Pecado é a ação da desobediência a Deus. É abstrato. Então quem vai queimar é o pecador. Então Deus não ama o pecador. Ele ama as pessoas. Ele ama as pessoas. Não importa a sua natureza, o seu tipo de pecado. Então, só que ele ama as pessoas ao ponto de que dá uma oportunidade. Está aqui, graça. Favor não merecido. Essa ponte, que eu titulei de nome ponte, entre a lei e o juízo, ela vai perdurar até o arrebatamento da igreja. Nessa ponte, muitos trilham por ela. Os que já são salvos, os que foram salvos, mas desistiram da salvação, e os que ainda poderão ser salvos. Alguém trilha nessa ponte até perto do fim dela, alguém vai ser salvo. E os que não querem ser salvos, que morrerem antes, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Isso vai ser entre ele e Deus.
Mas durante essa caminhada, até antes do arrebatamento da igreja, há a graça de Deus sendo derramada a todas as pessoas, dando o quê? Uma oportunidade. Portanto, não é juízo de Deus. Ora, entraria Jesus em contradição com a sua própria palavra quando ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados? Ele faz um convite. Aí a pessoa não vem, não, agora você vai ter que vir. Vou aplicar o juízo. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Aí de repente ele força: não, você tem que vir. Vou aplicar um juízo aí desse vírus, que é para você ter que vir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí a pessoa não quer vir até Jesus, não quer abrir a porta do coração, não. Tu vai ter que abrir. Tá aqui, vou aplicar esse juízo com esse vírus, que você tem que se achegar aos meus pés. Não, ele não força ninguém. Você já ouviu falar no livre-arbítrio? Que alguém não acredita que existe? Existe. Há um livre-arbítrio. Jesus faz o convite, você aceita se quiser. Como eu disse, na dispensação da lei, os homossexuais eram mortos apedrejados de imediato quando era pego no ato. Quem praticava o adultério era morto a pedrada também quando pego no momento do ato. Levava fora da cidade e apedrejava até a morte. Hoje, na dispensação da graça, muitos adulteram. A homossexualidade está aí alastrada. Daqui mais uns anos, se Jesus não voltar logo, em toda a família vai ter isso. Se tornará uma Sodoma e Gomorra, igualmente. Mas a graça de Deus é um período, não que Deus esteja aceitando isso. A ira de Deus vai ser derramada, mas tem a graça. O sangue de Cristo derramado na cruz, ele ainda clama. Sabe por que a ira de Deus não foi derramada ainda? Porque o sangue de Jesus ainda está vivo. Não com isso querendo dizer que a pessoa pode ver no seu bel prazer, no seu pecado, cometa todo tipo de pecado. Toda desobediência, toda blasfêmia contra Deus, e ele está, por ele amar as pessoas, ele está fazendo vista grossa e está deixando passar, e ele perdoa a todos. Não, não é isso. Ele está dando uma oportunidade. Essa oportunidade vai fechar no arrebatamento da igreja, mas enquanto isso não acontece, Deus não traz juízo a ninguém. O juízo ainda virá quando findar a dispensação da graça. Aí sim virá o juízo, mas por enquanto não. Esse vírus que está assolando e matando alguns por aí, que haja vista que as autoridades com o sistema satânico, as autoridades, quase todas elas, vamos dizer, os políticos, quase todos, os governantes, que estão com uma ação maligna e satânica para oprimir o povo, e tanto no Brasil como no mundo afora, eles estão aproveitando disso. Mas isso é simplesmente uma das pestes que Jesus falou que viria. Lembra? Quando ele sai do templo com os discípulos perguntam e que sinal haveria da vinda dele e do fim dos tempos. Ele disse: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Fomes, pestes e terremotos. Então fome e pestes já vieram algumas delas, e essa é uma delas. E poderá vir mais, mas não é o juízo de Deus. A não ser que você tenha um respaldo bíblico que me prove, mas pela Bíblia. Não pelo teu raciocínio, me prove pela Bíblia que isto é juízo de Deus. O juízo não virá agora, na dispensação da graça, não. Deus dá uma oportunidade para o ladrão, para a prostituta, para o usuário de drogas, para o alcoólatra, para o feiticeiro, para o macumbeiro, para toda sorte de pecador. Deus dá uma oportunidade, a graça está aqui manifestada. Ela foi iniciada lá na cruz do Calvário e ela só se culminará, vou repetir, no arrebatamento, certo? Ou então na morte de alguma pessoa que morre sem Cristo. Aí sim, se morrer sem Cristo, aí sim,
só o juízo, condenatório ainda. Mas enquanto tem vida, a graça de Deus está avaliando. A graça de Deus está sobre todas as pessoas, sobre o bom e sobre o mal. Só que ele não força, como eu já disse, ele está batendo na porta. Se você abrir, ele entra. Se não abrir, ele não entra. Então quer dizer que ele bate a porta, você não abre, aí ele traz o juízo. Está aqui, esse vírus é o juízo porque você não quer se achegar aos meus pés. Para aquele crente que não quer obedecer a palavra, é crente, mas ele está desobediente. Então Deus trouxe o juízo para que o crente venha e obedeça, ele se achegue a ele. Não, não é mais nisso, não é juízo. É a dispensação da graça. É se você quiser. É de livre e espontânea vontade. É de coração contrito. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Ei, o Deus que eu sirvo, ele é fiel e justo. Ele fez uma promessa de vir buscar um povo fiel, zeloso e de boas obras. Um povo que teve um novo nascimento, que nasceu da água e do Espírito e agora aguarda com paciência a volta de Jesus. E Mateus 25 fica de que forma? A parábola das 10 virgens. Ali fala que 10 virgens, 5 estavam preparadas e entraram para a festa do casamento e 5 não se prepararam e ficaram. Então tudo tem um momento certo, arrebatamento da igreja. Portanto, Deus jamais traria ou trará nenhum juízo antes do arrebatamento da igreja. Isso são pestes que Jesus falou que viriam. E está aí uma das pestes. E poderá vir mais. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A volta de Jesus, ele não está programando. Ele não está preparando, ele não está dizendo, será quando é que eu vou? Vou agora ou vou depois? Vou esperar o povo se achegar a mim? Eu vou esperar o povo se arrepender? Não, já está marcado o dia e a hora. O dia e a hora Deus já sabe. Então o juízo só virá após o arrebatamento da igreja. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, fica tranquilo. Não se apavore com essas notícias. Tá? É só você se manter firme aos pés de Jesus. É só você se manter obediente, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Bem-aventurado o servo quando o seu Senhor vier, achar servindo assim. É só servir fielmente ao Senhor e Ele voltará e te levará para o céu. Essas coisas que acontecem, você pode até morrer por conta desse vírus. Pode até, mas Jesus te guarda. Pode até morrer, mas se você estando preparado, você vai subir para o céu. Só quero reafirmar, não é o juízo de Deus. Por quê? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais, envie para um parente, um vizinho, um amigo e um conhecido, faça esta mensagem chegar a muitos corações e que ela possa receber guarida e possa converter a muitos através desta mensagem, através da tua divulgação. Como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade.